Oi, bebês lindos! Chegou a sua professora predileta. Se não é, mente, fala que eu sou, porque eu gosto de atenção, eu gosto de carinho. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que vocês estão carecas de saber, né? Que são as plantas. Só que vocês têm um conhecimento superficial sobre as plantas, que geralmente elas são verdes, que algumas produzem flores lindas, não é isso? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento. A gente vai passar de leigos para pessoas que sabem um pouquinho sobre as plantas. Então, partiu o reino das plantas. Como que o reino das plantas ele é chamado? Reino Plantae. Para a gente iniciar o nosso estudo, adivinha o que a gente vai fazer? Vamos falar das características gerais. Eu não sei porque que eu coloquei ali eucariontes, se vocês já sabem que os eucariontes, todos os que a gente vai estudar daqui para frente, são todos eucariontes, não é isso? Eles são indivíduos que são multicelulares, a gente não tem indivíduos que apresentam uma única célula. Eles são autotróficos fotossintetizantes. O que é isso? Eles produzem o seu próprio alimento. A alimentação deles é pela fotossíntese. Lembra do 7º ano, lembra do ensino fundamental, lembra da vida. Não esquece que todas as plantas e as algas são organismos fotossintetizantes que produzem o seu alimento a partir da energia luminosa. Gente, eu tô tão bochechuda, olha que delícia. Outra característica que a gente tem das plantas é que apresentam uma parede celular formada por celulose. Essa parede de celulose, essa substância, vai fazer com que esses seres eles consigam ter mais resistência no ambiente, porque é uma proteção a mais à membrana plasmática. Outra característica para vocês é que eles possuem a clorofila e outros pigmentos fotossintetizantes que têm a capacidade de absorver a energia luminosa e produzir glicose. Bom, para a gente entender um pouco sobre como as plantas chegaram num grau de evolução que a gente observa, que é a produção de fruto e flores, a gente precisa entender como que isso aconteceu desde o início. Lembra quando a gente estudou classificação biológica, que eu falei para vocês que o ancestral das plantas, sempre a gente tem um ancestral comum a determinado grupo, que surgiu uma nova característica, uma nova habilidade que criou um novo grupo. No caso das plantas, o ancestral comum que deu origem às plantas é uma alga. Uma alga que não está presente no reino das plantas, que está presente no reino protista. Ah, Renatinho, olha só. Peraí. Vamos lá. Você falou que elas fazem fotossíntese, que ela é um ancestral do reino das plantas. Por que ela não está no reino das plantas? Talvez porque pelo fato delas não apresentarem tecidos verdadeiros. Elas têm muitas diferenças com as plantas, embora a gente saiba que ela é o ancestral comum, que ela compartilha do mesmo ancestral das plantas. Subindo lá no nosso quadrograma, o que a gente tem? A gente tem as briófitas. As briófitas a gente vai falar com mais detalhes ainda nessa aula, mas o que aconteceu? Aconteceu embriões ali multicelular, a presença de tecidos e surgiu o quê? As briófitas. Das briófitas para as pteridófitas, nós tivemos principalmente a presença dos vasos condutores de seiva. Nas gimnosperma, a gente pode citar o tubo polínico, né? As sementes e o crescimento lateral. E as angiosperma, a presença de flores e frutos. Então,
o surgimento de cada nova característica dela ajudou o nosso grupo evolutivamente a se dividir. Então, falei para vocês que a gente ia falar das briófitas ainda nessa aula, segue aí as briófitas. Primeiro grupo a colonizar o ambiente terrestre. Se você está assistindo a minha aula com um marca-texto, fazendo as anotações, sublinha aí, bota de vermelho, colonizar. Por que colonizar? As algas, elas não viviam praticamente só no ambiente aquático? Quando a gente chega e analisa as briófitas, a gente observa que elas são os primeiros a colonizar um ambiente terrestre. Por quê, gente? Porque algumas dessas briófitas, elas têm uma dependência da água, algumas não. As briófitas têm uma dependência da água muito grande, só que elas já conseguem se adaptar para viver no ambiente terrestre desde que eu tenha água em abundância, desde que eu tenha sombreamento, porque elas não resistem a altas temperaturas, ao sol ali batendo direto. Outra característica que a gente observa nas briófitas é que são plantas de pequeno porte. Essa é uma explicação que ao longo da vida acadêmica de vocês vão voltar a elas. Por quê, gente? Porque o fato dessas plantas não atingirem grandes alturas está relacionado à falta de estruturas de sustentação. A gente pode citar ali principalmente os vasos condutores de seiva. Elas não têm uma estrutura interna para distribuir as substâncias que estão sendo produzidas pela fotossíntese e elas também não têm ali uma sustentação para essas plantas crescerem. Então essas plantas elas vão ficar sempre pequeno porte, plantas rasteiras. Outra característica é a presença de uma fina cutícula que vai tentar diminuir a perda de água para o ambiente, tá? Mas não é uma eficiência muito grande, porque eles precisam ainda de um ambiente sombreado, senão elas não sobrevivem. Já coloquei ali para vocês, presentes em locais úmidos e sombreados e não apresentam vasos condutores de seiva. Quem são os representantes das briófitas? O que elas fazem? Onde elas habitam? Vamos lá. Hepática é um exemplo de uma planta briófita. E musgo também é o exemplo de uma planta briófita. Musgo ele é muito utilizado em aquários, em ornamentação, né? Para ficar bonitinho, né? E é uma planta assim que tá dentro de casa porque o lugar é sombreado, né? Não tem muito sol, não é muito quente, é fresquinho, né? Então tem tudo isso aí relacionado. E eu acho que por último, volta, Treco. Vamos falar, vai, Treco, da reprodução das briófitas. Sempre quando você ouvir falar em reprodução das plantas, você precisa pensar numa reprodução que a gente chama de alternância de gerações. Por quê? Porque no mesmo ciclo de vida, eles apresentam uma fase, que é uma fase assexuada, geralmente a partir da produção de esporos, e uma fase sexuadas, com a junção dos gametas que são produzidos pelos gametófitos. Então, se você estiver fazendo uma prova de concurso, você não sabe como é a reprodução de determinado grupo específico, chuta a alternância de gerações, porque a probabilidade de você acertar é muito grande. Olha lá que bonitinho, gente. A gente tem ali o esporângio, que produz os esporos. A gente tem esses esporos são levados pelo vento ou pela água, eles se juntam, dividem-se por mitose e formam uma nova planta, de novo gametófito. A biologia é linda, pode falar, se você não gosta, passou a gostar, porque eu passo isso tudo com muito amor.
Obrigada aí pela o quê, gente? Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Beijo!